direto para lá. E então, essa fileira vai ficar reta. E nós precisamos ser assim como cristãos. Realmente mirando em Cristo a todo tempo. Porque Satanás é muito astuto. Ele é pai da mentira. E ele consegue nos convencer, se nós não estamos mirando em Cristo, se não estamos completamente dedicados a Cristo, ele está aí a toda hora nos chamando, e se não estamos mirando em Cristo naquela hora, vamos desviar o olho, e então não servimos a Deus. Agora, eu estava pensando, como que eu devo me aproximar, né? E começar e terminar este sermão. O começo e o fim, geralmente, são as partes mais difíceis. Mas então eu pensei, nós devemos ver algumas das razões. Deve ter milhares. Mas eu pensei em várias razões que as pessoas desistem de viver a vida cristã, ou saem da igreja do Senhor. Então, vamos ver algumas dessas. Primeiro, falta de fé, ou fé pequena. Agora te pergunto, de onde que vem a fé? De ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós desviamos o olho da palavra de Deus, quando não lemos todos os dias, então estamos olhando, mirando em outra coisa. Então, a falta de fé é uma das razões que a gente fica fraco, né? Que desvia os olhos dele. Outra coisa que eu acho super interessante, que o apóstolo Paulo nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, pensando na ceia do Senhor, ele disse aqui em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 28, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, né? Come e bebe juízo para si. Então, quando você está participando da ceia do Senhor, em que ou em quem que você está pensando? Devemos mirar em Cristo. Devemos tirar todas as outras coisas. Eu não gosto de ter um cântico durante a ceia, quando eu estou tentando mirar em Cristo. Eu levo muito a sério isto, de pensar nele, lembrar de onde que ele foi furado, de onde que saiu o sangue. Então, pensando de cima para baixo, onde ele sofreu por mim. Mas olha o que ele diz, versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele está falando espiritualmente. Muitos que estão fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas eu te pergunto, quantas vezes que você perde o culto, perde a ceia do Senhor, não planeja estar no culto para participar da ceia? Quantas vezes que você deixa alguma coisa na sua casa,
né? Ou então em outro lugar te desviar a atenção do seu alvo, deve estar no culto do Senhor toda semana para participar da ceia do Senhor, para que você não fique fraco ou doente ou até morrer espiritualmente. Palavra do Senhor. Então, irmãos, por favor, reconheçam a importância da ceia do Senhor. Outra coisa que nos faz desviar os olhos é a falta de profundidade espiritual. Estou aqui, né? Não, tem os presbíteros, os diáconos, tem os evangelistas, os pregadores, os professores. Tem muita gente para fazer as coisas. Não estamos falando em fazer coisas. Estamos falando em ser cristão. Estamos falando em ser espiritual, filho de Deus como Ele quer. Não como eu quero, como outro quer. Mas essa falta de profundidade não vai crescer muito bem, se não crescer profundamente em Cristo. Outra razão é que nós seguimos os nossos próprios sentimentos. Mas eu acho, ou não, ele me machucou, porque nem me cumprimentou. Já por 3 vezes. Ele andou por mim assim. E eu nem fui visto por ele. Sabe, eu era muito jovem. Uns 18 anos, 19 anos de idade. E tinha um irmão na congregação que era diácono. E eu sentia assim com ele. Eu passava por lá, até cumprimentava ele ainda de costas. Então, um dia, eu cheguei lá e, toquei nele, ele virou, assim, eu posso ir na sua casa logo depois do culto? Porque ele morava a uns 4 quarteirões do prédio da igreja. Então, cheguei lá, conversei com ele, e eu disse, irmão, parece que o irmão acha que eu sou criança ou cachorro, eu não sei, mas eu cumprimento o irmão e nem responde. E ele ficou pálido. Ele disse, Edson, eu nunca pensei, eu te conheço há muito tempo, nunca pensei, nunca senti assim com você. Se você sentiu isso, me perdoe. É que eu estou construindo minha casa, e realmente, ele estava fazendo o trabalho, ele e a esposa dele, construíram uma bela casa. Mas ele disse, estou fazendo esse trabalho, eu tenho também o meu serviço de tempo integral, lá, naquela usina, eu tenho tanta coisa que eu acho que eu fico meio aéreo. Me perdoe. Mas ele disse, daqui em diante, eu te garanto que eu vou te cumprimentar, porque eu vou te procurar. Está vendo? Um jovem, chegando até um irmão, que poderia ser até meu pai, para tentar resolver. É assim que Deus quer. E geralmente quando chegamos para conversar, numa boa, resolvemos com facilidade. Então, não siga os seus sentimentos. Não deixe esse sentimento de criança nos desviar do Senhor e da igreja dele. Também, as pessoas às vezes seguem as pessoas em vez de seguir a Cristo.
Tem muita gente que já, né, nos 60 anos que eu faço parte da igreja, primeiro porque meus pais me levavam, e então, há 50 anos, eu me batizei no Senhor. E então, durante esse tempo, eu tenho visto pessoas seguir as pessoas. Alguém pensa uma coisa e fala, e então os outros começam a seguir, falando mal de um irmão ou uma outra coisa. Pare com isso. Pare com essa criançada, né? Faça aquilo que Deus quer. Seja maduro espiritualmente. Não sigam as pessoas, mirem em Cristo. Mirem em Deus, na palavra dele, que nos ensina a viver da maneira que ele quer. Outra coisa que nos faz desviar é o desejo de satisfazer a si mesmo, em vez de satisfazer a Deus. Oh, mas eu gosto disto. Então, se a igreja aqui não vai fazer do meu jeito, eu vou embora. Irmãos, em quem você está mirando? Mire em Deus, rogue a Ele a mudar a sua atitude, porque a atitude está errada. Também, amam mais ao mundo do que a Deus. Ah, mas não faz mal eu ir nesta festa? Só tem dança, bebida e, né, mais algumas coisinhas aí, mas um pouco disso não vai me fazer mal? Vai sim, vai sim. Se você não mirar em Cristo, seguindo a Ele, e então evitando até a aparência de mal, como Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5, então você vai cair da fé. Outra coisa que às vezes causa as pessoas a desviar do Senhor, a doença ou a perda de boa saúde. Então, fica doente, desanimado, e então simplesmente perde a fé no Senhor, porque não é do jeito que a pessoa acha que deve ser. Mas nós temos irmãos que por causa da doença se aproximaram do Senhor e hoje estão fortes nele, seguindo a Ele, que tem filhos e netos no Senhor, fazendo a mesma coisa. Olha o nosso irmão Ademar, né? A irmã Marielza. Grande exemplo para todos nós. E quantas centenas ou milhares de vezes que eu já falei neles sobre isto, né? Usando como exemplo. Porque realmente não podemos deixar nenhuma coisa nos desviar. Nenhuma dorzinha de cabeça ou alguma coisa assim nos impedir de vir até o culto do Senhor. Agradeci uma irmã que me falou agora. Olha, eu acordei não tão bem e, né, uma virose durante a semana, já estava fraca e então eu até pensei, olha, eu não sei se eu devo ir hoje. E ele disse, mas então lembrei que você falou, não perca a semana que vem, então vim. Então, glória a Deus que está aqui. Nunca deixe uma coisinha assim te impedir de estar com Deus, em nenhum sentido. Outra coisa que é muito séria, é muito difícil, a depressão. Temos alguns irmãos e irmãs que sofrem de depressão de vários tipos. Tem vários tipos de depressão. Mas não podemos simplesmente deixar que a depressão nos leve a desistir de Deus. Nem de
evitar, né, de vir ao culto. Quando não estamos bem, é a hora de buscar mais a Deus, em vez de menos. Outra coisa, perda de um ente querido. Uma hora difícil, né? É muito difícil. Mas eu e você também vamos morrer um dia. Estamos bem com o Senhor, né? Então devemos ficar bem com Ele e não deixar a perda de ninguém nos impedir de seguir a Deus. E então problemas no casamento, problemas na família. Casamento não é fácil, não. Porque cada indivíduo tem a sua personalidade, tem as suas diferenças, e então temos que trabalhar essas diferenças para tentar corrigir as diferenças e não deixar essas diferenças entre nós causar a gente a se desviar do Senhor. Outra coisa que alguns, né, um rompimento de um namoro. Dou graças a Deus que tem várias pessoas aqui em nosso meio hoje que vieram porque tinha alguém no Senhor que começou a namorar. Então, esse namorado, namorada, começou a participar. E então depois rompeu o relacionamento, pararam de namorar, mas graças a Deus que o namorado ou a namorada ainda está. E muitos se batizaram depois disto e continuam fiéis. E tem alguns que estão casando ou já casados, né, no Senhor por causa disto. Não deixe nenhum relacionamento nos separar do Senhor. Também a perda de emprego. Problemas, sim, causa. Mas não podemos deixar a perda de emprego nos desviar do Senhor. Outra coisa, falta de interesse, falta de dedicação. Não estou afim, não. Então, esteja afim. Reconheça que se você não mirar nele, se desviar os olhos, não vai chegar até o céu. Faça que você esteja afim de seguir a Ele. E muitas vezes alguém, por causa de uma doença ou outra coisa, às vezes uma viagem que não tem congregação lá onde viaja, e então perde um culto, e então quando volta, não, mas eu tenho vergonha, eu não estive na semana passada, hoje vai ser difícil. Não deixe a vergonha te desviar do Senhor. Outra coisa, negligência de se cuidar espiritualmente. Pensando mais, globalmente, não seja negligente com a sua fé cristã. Então, decepções com as pessoas, especialmente com outros cristãos. Quando a gente fica decepcionado com alguém, não é razão de desviar do Senhor. Devemos buscar cada vez mais. E não devemos estar mirando nas pessoas e sim de Cristo. Também, pessoas que não levam a sério o que a palavra de Deus diz. Vem a Bíblia como outro livro qualquer. Tem algumas religiões que ensinam que, olha, a Bíblia é uma alegoria. É para ler, para dar uma ideia de como deve viver, mas não é mandamento assim. Irmãos, tem muitos mandamentos do Senhor que Ele vai nos cobrar. E devemos seguir aquilo
arrisca, porque Deus falou. E quando Deus falou, está falado. Devemos obedecer. E então, último que eu escrevi aqui, não reconhecem que Deus espera a produção de frutos. Mas tudo bem, estou no culto no domingo. Joia, mas e daí? Você está vivendo aquilo que você está ouvindo aqui hoje? Na aula de crescimento agora foi excelente a aula. E o conteúdo desta aqui também é para todos nós. Então, vamos reconhecer que Deus espera que nós produzimos frutos a Ele. Agora, vamos pensar rapidamente aqui como evitar de desistir, de cair da fé. Desviar os olhos. Primeiro, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Quando ele vem contra, planta aquele pensamento na cabeça, arreda Satanás. Estou indo para lá, sai da frente. Então, seguir. E então, investir mais tempo com Deus. De várias formas. Primeiro, ame a Deus. Quem ama alguém quer estar sempre com ele ou ela. Um casal de namorados fazem de tudo para se encontrar com aquela pessoa. Devemos ser namorados eternos de nosso Deus e de Jesus. Devemos desejar ardentemente estar com Ele. Ame-o. Ame-o. Quando Deus é a razão de viver, nunca há razão de desistir. Li isto ontem e eu pensei, perfeito para este sermão. Quando Deus é a razão de viver, nunca há razão de desistir. Qualquer que seja a coisa, o pensamento, a pessoa, a dificuldade, qualquer que seja, se Deus é a razão de viver, arreda Satanás. Agora, o irmão Ayrton falou na semana passada que o amor não desiste. E é verdade. O amor não desiste. Amamos, ficamos firmes com o Senhor. Segundo lugar, ame ao próximo como a si mesmo. Uma grande parte, a segunda parte de viver a vida cristã, depois de amar a Deus sobre todas as coisas e todas as pessoas, em segundo lugar é amar o seu próximo como a si mesmo. Terceiro lugar, então, investindo tempo com Deus, ler e estudar a palavra dele. Precisa ler os evangelhos com frequência. Precisa conhecer a Cristo. É uma história, sim, da vida dele. Mas olhe os detalhes. Olhe como que ele era. A atitude dele para com Deus. Jesus, Filho de Deus. Mas olhe a atitude. E olhe o poder que Deus demonstrou através dele. E precisamos ler os salmos com frequência. Os salmos que louvam a Deus e clamam a Ele. Me ajude. São muito interessantes. E precisa fazer uma leitura planejada da Bíblia. Precisa procurar ler em toda parte da Bíblia. Não deixe nenhuma parte de lado. Precisa seguir uma leitura planejada de toda a Bíblia. Também precisa comparar e entender como toda parte da Bíblia se relaciona com todo o resto da Bíblia. Não há nenhuma parte da Bíblia que não seja interessante. Todas as partes da Bíblia se relacionam com todas as outras.
precisa ler e entender isto. Precisa se apaixonar com ela, com a palavra de Deus. Eu gosto tanto, ao ver o nosso irmão Elgir, quantas vezes que eu já encontrei com ele à noite, andando na rua lá perto da casa dele ou outro lugar, ele com lanterna e a Bíblia, né, andando assim. Apaixonado com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. E precisamos também orar constantemente, sem cessar. Quer dizer que seja parte de nossa vida. Vamos orar a Deus. Precisamos meditar em Deus, na sua palavra, nos seus feitos, aquilo que Deus faz ao nosso redor, aquilo que pode ser visto. Precisamos confessar os nossos pecados a outros irmãos, e então assim, pedindo para eles orarem conosco. Não há ninguém que seja perfeito. Eu tenho uma pessoa nesta congregação que eu estou sempre falando com esse irmão dos meus pecados, nas minhas frustrações, das minhas dificuldades. Você fica boca aberta com isso? Não, não fique não. Porque eu também sou ser humano. Não há diferença entre nós, assim. Eu preciso de alguém, e você também. Se você não tem esta pessoa, procure esta pessoa na sua vida, para você se abrir, chorar, derramar a sua alma perante esta pessoa, para ela te encorajar e orar por você. E então precisa fazer um discipulado com algum irmão, irmã mais velho, porque esse irmão ou irmã pode ajudar a superar essas dificuldades. E então precisa fazer um seminário de teologia. Fale com nossa irmã Adelane. Você quer ouvir do Seminário Bíblico Nacional? Fale com ela. Ela sempre diz, eu achei que fosse cristã, até estudar no seminário. E então lá eu conheci a verdade profunda da palavra de Deus. Eu não abro mão. Eu não sei quantas vezes que ela já fez algumas matérias do seminário. Apaixone pela palavra e busque nos lugares que você pode mais crescer. E então precisa descobrir e desenvolver os seus dons, aquilo que você faz bem, porque todos os seus dons são interessantes para Deus e a sua família. Precisa amar e servir ao próximo. Precisa decidir e determinar que nunca mais vai faltar uma aula bíblica, um culto. Eu vou estar presente. Se eu tiver condições mesmo, vou estar. Eu já trouxe aqui uma cadeira lá de casa que eu poderia sentar sem muitas dificuldades de coluna, sem muita dor. Mas eu não sei a última vez que eu perdi culto, não. Isso não é porque eu sou presbítero, é o contrário. Eu sou presbítero que eu busco a Deus de todo o meu coração. Eu não perco culto, eu não perco o estudo bíblico, eu não perco a oportunidade de estar com Ele e com a sua palavra. Precisamos evitar a desistir. A melhor maneira de evitar a desistir é olhar sempre para frente e para cima e nos aproximarmos a cada dia para verificar se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Agora, em conclusão, quem não está crescendo está diminuindo. Quem está parado vai cair
como alguém que está andando de bicicleta. Ande de bicicleta, pare e fique em pé, sem colocar o pé no chão. Tem que ser muito bem equilibrado para fazer isso. Nunca vi sem a bicicleta movimentar um pouco. Agora, precisa, né? Como o apóstolo Paulo diz, em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conseguido, ou conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, quem desiste, perde todo o seu investimento espiritual. Eu já tenho uns 60 anos de investimento. Eu vou perder? Sou doido, não? Vamos para frente. Ouvi a irmã Silvia dizer, alguns meses atrás, lá em nosso grupo, como que eu posso desviar do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ter esta atitude, fidelidade até ao fim, para que nós entremos no Senhor. Que Deus nos abençoe. Se você precisa de uma oração, venha à frente e vamos orar juntos.